Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre um tema diferente do que eu sempre trago aqui, né? Que a maioria dos temas que eu trago é dança. Então eu quero trazer uma perspectiva diferente sobre o assunto Bíblia. Porque por um tempo na minha vida, não por influência dos meus pais, mas por permissão, né? Eles permitiram que eu explorasse as religiões, eles não me prenderam em uma só, né? Então, eles me deram essa possibilidade, porque eles tiveram as experiências deles, nas realidades deles, e eles perceberam que tinha algo que eles não queriam passar adiante para mim, que era a prisão, né? A imposição. Eles não quiseram passar para mim. Eles escolheram não passar para mim, né? A imposição. Então, eles me deixaram livre para eu frequentar religiões, né? E a minha tia também. A minha tia me levava para reuniões de Umbanda. Eu não entendia. Eu só ficava lá assistindo. Assim como eu ia para evangélica e ficava lá assistindo. Meu pai já depois já da minha adolescência, me levou para o budismo. Eu ficava lá assistindo. E não entendia. Eu ficava lá. Beleza, então eu tive essa oportunidade de conhecer visões diferentes. E por um tempo eu escolhi ficar um tempo a mais na evangélica, né? Depois eu tentei ir para outras religiões, mas o que mais fez sentido para mim foi o ateísmo. Aí eu fiquei mergulhando no ateísmo por um tempo e depois a parte espiritual, a parte assim, pensar de uma maneira ateísta espiritual, assim, ficou mais um meu sabor atual, sabe? Porque eu gosto mais de pé no chão do que ficar. Até uma vez eu lembro que eu tava indo no mercado, aí eu tava pedindo pra Deus, eu quero sabedoria, sabe? Eu quero poder enxergar além. Eu não quero ficar presa numa coisa só, quero poder enxergar além. E isso foi me dado. Agora lide com isso. Onde eu vou, eu enxergo além. Eu fico em sofrimento. Não é aqui, não é assim. Mas eu pedi sabedoria, vou fazer o que tem que lidar com ela. E pedi sabedoria para ver além. E foi me dado. Enfim, mas não era isso que eu queria falar. Na Bíblia, tem uma parte que parece que é feitiço. É custoso quando fala sobre que é o Jardim do Éden, que é onde houve a queda, onde houve a desobediência, né? Tudo se vale da interpretação e da intenção de quem está falando. Porque agora eu estava dormindo e do nada me veio uma percepção assim. Aí eu comecei a conversar sobre, aí eu, eita! Aí foi uma visão diferente, foi uma perspectiva diferente do que eu aprendi, do que todos estamos acostumados. Então eu não vou falar sobre todos que estamos já acostumados, eu vou falar sobre essa percepção. A perspectiva que todos já estamos acostumados, todos já estamos acostumados com ela, não precisa ser repetido. A perspectiva que eu tive sobre o Jardim do Éden foi, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada lá no Jardim do Éden e foi dada uma ordem para que não fosse comido do fruto. Beleza.
estavam lá, já havia um jardim criado, já tinha lá a obra perfeita, a obra maravilhosa, já estava criada. E quem estava lá só estava desfrutando, né? Quem estava lá dentro daquele espaço só estava desfrutando de tudo que tinha lá. Beleza. É como se fossem os pais que têm os filhinhos e os pais querem dar de tudo e do melhor para os filhos, que não quer que falte alimento, não quer que falte carinho. Beleza? É sobre isso o Jardim do Éden. A árvore do conhecimento é a escolha. Chega um momento que os pais têm que dar aos filhos a escolha. Por quê? A vida é minha, a vida é dele, a vida é dela, a vida é deles, a construção é deles, eu preciso fazer a minha. Eu não, os pais deveriam criar os filhos para o mundo e não para eles. Porque você coloca um ser humano na Terra, se não para ele beneficiar o mundo e não somente vocês. Você já tem um mundo de vocês para beneficiar vocês. Vocês já construíram o mundo de vocês para beneficiar vocês. Então, os filhos é para beneficiar o mundo, enfim, é sobre isso. Então, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal é a escolha. Você escolhe obedecer ou você escolhe ter o conhecimento do bem e do mal e se tornar igual a mim? Qual é a sua escolha? E escolheram, não importa a historinha que foi contada aqui, culpa de fulano, não, e ambos escolheram comer do fruto. Ambos obtiveram o conhecimento. Ok? Receberam a escolha. Eles receberam a escolha e colocaram ela em prática. Eles receberam a escolha e colocaram ela em prática. Ou você escolhe obedecer ou você escolhe comer. Escolheram comer. Se tornaram iguais. Aí depois vem a parte da expulsão. Assim, quando você tem o poder da escolha, você quer construir o seu próprio espaço. Agora, você já está num espaço. Se você quer construir alguma coisa ali, você vai precisar destruir para poder construir. Então, por isso que naquela parte da Bíblia, que depois que eles comem, Deus não expulsou, Deus tirou eles de lá e levaram para outro lugar que estava vazio, para eles poderem construir os próprios. Então, já o jardim já estava construído. Eles fizeram a escolha de ter o conhecimento e eles depois receberam um espaço para eles poderem construir o próprio jardim. Não foram expulsos. Porque para isso, para poder construir a minha dança, eu precisei de tempo e espaço. Se eu estou no tempo e espaço de outra pessoa, de um outro ser, eu não tenho o meu, é dele. Então eu preciso do meu tempo e do meu espaço. E é sobre isso. Então a história do Jardim do Éden não é sobre o povo que desobedeceu e foi expulso. Foi um povo que aprendeu a ter escolha, colocou ela em prática e recebeu um espaço para poder construir o seu próprio jardim. Tá bom? É sobre isso. Beijinhos.